大家好，欢迎来到我们的视频. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. E hoje eu vou falar para vocês porque é importante que você que está aí desse lado, faça um intercâmbio, seja ele para qualquer lugar do mundo ou, como no meu caso, para a China. Antes de começar esse vídeo, clica no botão de gostei aí embaixo, compartilha com seus amigos, porque esse trabalho é muito importante. A partir do momento que você compartilha esse vídeo para alguém, essa outra pessoa também conhece meu trabalho e eu consigo alcançar mais pessoas com o meu trabalho. Então, compartilha lá com seu amigo e clica no botão de gostei, beleza? Se inscreve também no canal se você não for inscrito. Como eu disse, hoje a gente vai falar por que é importante que você, a pessoa que está assistindo esse vídeo, faça um intercâmbio, com base na minha experiência no intercâmbio que eu tive para a China. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Mandarim, professor de mandarim, e hoje eu vim falar para vocês da importância do intercâmbio na minha vida. Primeiramente, eu gostaria de falar, dar um contexto para vocês desse intercâmbio. Eu tinha acabado de me formar, já estava fazendo a faculdade de administração aqui no Rio de Janeiro, na faculdade da UERJ, e estava levando a vida meio assim, pô, a faculdade é chata, eu não gosto das coisas que eu aprendo aqui, não acho que são tão úteis assim. Eu quero trabalhar com uma coisa que eu gosto mais, uma coisa que eu sei fazer bem. E aí eu vi algumas matérias, por exemplo, gestão de estoque. Eu falava, cara, mas assim, não que gerir seu estoque é muito importante, mas não era aquilo que eu queria estar vendo, não era aquilo que eu achava importante ver naquele momento, entende? E aí surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio para a China. E como é que foi essa oportunidade? Uma pessoa, uma professora, que é minha amiga já há bastante tempo, conversando comigo e com meus amigos, ela falou, que todo ano tinha bolsas de estudo para a China. Seria interessante que a gente se inscrevesse para participar dessa bolsa de estudos, porque o nosso mandarim era bom, tudo que a gente tinha que fazer era passar numa determinada prova. Então eu fiquei curioso, como a minha vida na UERJ já não estava, tão divertida, digamos assim, não divertida, porque eu acho que se a gente quer chegar em algum objetivo, a gente tem que fazer, sim, coisas que a gente não gosta. Mas, assim, lá na UERJ eu não gostava de nada, entende? Eu não gostava das aulas, eu não gostava da maioria dos professores, eu não gostava do meio que eu estava inserido. Eu sou uma pessoa meio chata, digamos assim, para fazer amigos. Eu tinha pouquíssimos amigos na UERJ, então eu não estava gostando do meio que eu estava inserido. E surgiu a oportunidade de fazer esse intercâmbio. Tudo que eu tinha que fazer era passar, como eu disse para vocês, uma determinada prova. E aí eu passei nessa prova, solicitei o intercâmbio, eu junto com dois amigos meus que formaram no mesmo colégio que eu. Só dando um contexto, a gente estudou mandarim no ensino médio, então o colégio que a gente estudou lá há 5 anos atrás, que eu comecei a estudar mandarim, as aulas foram durante o ensino médio, por isso que essas pessoas que se formaram comigo, elas também sabiam mandarim. Assim, tiveram inúmeros alunos que se formaram comigo e hoje não falam mandarim. Por quê? Porque eles desistiram no meio do caminho. Então eles matavam a aula, então não dava tanta importância para o mandarim. Mas, surpreendentemente, isso aí eu não estou mentindo para vocês, todos da turma que estudaram mandarim hoje usam o mandarim para alguma coisa e conseguem ganhar dinheiro com o mandarim. E aí a gente se formou, a gente passou nessa prova também, depois que se formou para fazer o intercâmbio, solicitamos o intercâmbio, eu e mais dois amigos, fomos aprovados. E aí, da noite pro dia, eu tinha terminado meu primeiro semestre na UERJ, se eu não me engano foi julho que eu fui assim, eu já tinha que começar a arrumar minhas coisas, porque eu tinha acabado de terminar o primeiro semestre e tinha que arrumar as coisas para fazer uma viagem internacional, ficar um ano na China. E aí que a minha vida começou a mudar e as coisas foram tendo um outro significado no sentido de fazer as coisas com mais vontade, fazer as coisas que eu gosto mais de fazer. Está relacionado a aprender idiomas e está relacionado também à viagem, quem não gosta de viajar. E aí o primeiro impacto e por que isso foi tão bom assim na minha vida. Quando eu cheguei na China foi uma coisa muito curiosa, porque eu não venho de uma família rica, mas também nunca passei necessidade. E aqui em casa, querendo ou não, se você mora com seus pais, você tem muita mordomia. No sentido de, na maior parte das vezes, seus pais que vão botar a cara numa dificuldade, eles que estão trabalhando duro para conseguir o dinheiro. Se você estiver muito cansado, normalmente sua mãe vai fazer o almoço. Não estou falando que todo mundo é assim, mas estou falando da minha realidade. Aqui em casa não era diferente. Sempre quando tinha uma parada muito grande, alguém que segurava o pepino eram os meus pais. Só que quando eu cheguei na China, eu percebi que eu estava sozinho assim, entre aspas. Eu tinha meus amigos ali, mas agora eu era um adulto, entende? Então eu tinha que pagar minhas coisas, eu tinha que tomar conta da casa, cuidar da casa, eu tinha que fazer minha comida e tinha que cuidar bem do meu dinheiro, porque se eu não cuidasse bem, chegava no final do mês e ia acabar. Então, em questão de amadurecimento, isso foi muito, muito, muito bom pra mim, porque é como se eu tivesse virado um adulto da noite pro dia, digamos assim. A partir do momento que eu cheguei na China, depois de alguns dias de viagem, eu falo alguns dias porque foi uma viagem bem
ruim nesse sentido. Eu fui para Dubai pela Emirates, maravilha. Só que eu fiquei, se eu não me engano, 14 horas em Dubai, alguma coisa assim, eu não me recordo muito bem, mas fiquei muito tempo na escala em Dubai. Depois eu fui para Guangzhou, fiquei mais tempo em Guangzhou, e aí depois eu fui para Shijiazhuang, cidade que eu morei na China. Então demorou muito tempo, eu cheguei lá na China, beleza, cheguei e me tornei adulto. E isso foi, como eu disse para vocês, uma questão de amadurecimento muito grande. Gostaria de contar agora para vocês uma história que aconteceu comigo na China, que foi na época do inverno. Mas antes de contar essa história, eu vou contar a historinha, acho que é uma parábola, não sei, uma história popular aqui do Brasil, que era a cigarra da formiga. Todo mundo sabe que a cigarra, lá no verão, cantava, 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 e a formiga trabalhava. Ia estocando alimentos, estocando, sei lá, combustível, e a cigarra ficava cantando. Quando chegou no inverno, a cigarra tomou na cabeça, então, assim, tava frio, ela não tinha alimento, não tinha combustível, digamos assim, e a formiga tava lá, top. Por que eu tô contando isso? Porque a história que aconteceu comigo na China foi bem parecida. E eu vou contar a história para que não aconteça parecido com vocês. Eu recebi uma bolsa de estudos, porque esse intercâmbio ele dava direito a uma ajuda de custos lá, até muito boa. Aqui no Brasil a gente tem uma ajuda de custos, né, para normalmente alunos cotistas, esse tipo de coisa. E a da China, para bolsistas, também tem. Por exemplo, bolsistas estrangeiros. Eu não tenho certeza se os chineses também têm essa ajuda de custos. Mas, no meu caso, eu ganhava uma ajuda de custos muito boa, porque se eu fosse ter ela também não teria condição de ir. Meu intercâmbio foi a viagem de avião paga e também tinha essa ajuda de custos mensal lá. Como eu disse para vocês, chegou no primeiro dia, eu já meio que fui entrando, né, nessa realidade que eu estava inserido e comecei a viver a vida de um outro jeito. Além de tudo isso que eu tinha que fazer, ou seja, como eu disse, eu tinha que limpar a casa não, né, mas o quarto, porque lá era assim mais ou menos. Era um quarto com 2 camas, então era eu e meu outro amigo do Brasil, e um banheiro e uma meia cozinha. Por que eu digo meia cozinha? Porque não tinha fogão, você não podia fazer comida dentro do quarto, até porque o cheiro ia ficar insuportável. Tinha um andar lá no prédio que a gente morava, que era o 12º andar, que era um andar cheio de fogão, como se fosse uma cozinha comunitária, assim. Então todos os alunos estrangeiros podiam fazer comida lá. Então a gente tinha que cuidar, né, da limpeza do nosso quarto e tinha inspeção de tempo em tempo. Os professores iam nos nossos quartos ver se estava tudo certo, se estava tudo limpinho, se a gente não estava, sei lá, com um animal dentro do quarto, porque lá dentro das regras da faculdade era ilegal. Eu precisava, como eu disse, cuidar do meu dinheiro, então eu não podia gastar mais do que eu ganhava, ou gastar tudo no começo e depois no final do mês ficar pedindo emprestado. E também, eu acho mais importante, eu precisava cuidar da minha vida acadêmica que eu tive na China. Então eu precisava estudar o mandarim. Eu tive aulas de mandarim de segunda a sexta lá. E aí era listening, no caso a gente traduz como capacidade auditiva, digamos assim. Tinha o Kouyu, que é a fala. Tinha o Xiezuo, que era a escrita. A interpretação de textos sobre a cultura e de textos em geral. Então tinha bastante matérias em mandarim, se eu não me engano era 5 mesmo. E de segunda a sexta a gente estudava unicamente mandarim, de diversas formas. Então eu precisava ter também notas boas nessas matérias, né, para que nada de ruim acontecesse com a minha bolsa de estudos, por exemplo. Além disso tudo, como eu disse, da vida acadêmica, do trabalho em casa, do dinheiro, e além disso tudo eu precisava ter também uma maturidade com a cultura chinesa, porque é uma cultura diferente da nossa. Eu até lembro de uma história, e aí já vai começar minhas histórias engraçadas. Na primeira viagem que eu fiz, assim, a faculdade, ela dava diversas viagens para os alunos. Como assim, Lucas? Ah, viagens culturais. Então, por exemplo, teve uma maratona que aconteceu durante um tempo que a gente estava lá, e a gente foi para uma viagem, e a gente foi para essa cidade participar de uma maratona. A faculdade bancou o hotel, bancou a viagem e tudo mais, e a gente, depois da maratona, foi em museus, esse tipo de coisa, tudo nessa viagem. Essa viagem foi para Hangshui, e foi a maratona em Hangshui, beleza? Tá aqui o ideograma para vocês verem. Essa viagem foi logo no começo do meu período lá na China, e eu não estava acostumado ainda. As pessoas que a gente conheceu lá chamaram a gente para, digamos assim, confraternizar e conversar, né? Comer alguma coisa, beber alguma coisa no quarto do hotel. E aí a gente começou a beber, falar alto, música e tudo mais. E eu lembro que chegou num ponto que assim, a música estava um pouco mais alta que o normal e isso chamou muita atenção, né? Então as professoras, uma inclusive foi lá no quarto, bateu na nossa porta. E aí todo mundo
Já no primeiro mês na China já tomou expor porque a gente estava em uma cultura diferente. Ela explicou exatamente isso. Sei que no Brasil vocês têm a cultura de ouvir música, de fazer festa e tudo mais, mas aqui na China a gente tem uma cultura diferente, então vocês precisam entender e se adaptar a essa cultura. Então, já no primeiro mês eu já tomei esse choque, né? Não que eu imaginava que ia ser diferente. Ah, eu vou chegar na China, vai ter festa. Eu também sabia que não era assim porque eu já tinha ido antes. Mas, digamos assim, na prática a gente vê algumas coisas bem diferentes. Então, eu amadureci muito nesse sentido também de uma cultura diferente e respeitar a cultura do outro. Como, por exemplo, também eu convivia muito com os muçulmanos lá. E aqui no Brasil a gente quase não tem muçulmano. Por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo, onde eu moro, eu nunca vi um muçulmano. Já vi no Rio, na cidade do Rio, mas em São Gonçalo, na minha cidade, eu nunca vi. Então, por exemplo, se passa um muçulmano aqui de burca, muito provavelmente as pessoas vão fazer piadinha, vão ficar olhando. E lá na China precisa desse respeito, entende? Então a gente foi amadurecendo nesse sentido também de ter respeito com as pessoas, de religiões diferentes, de etnias diferentes. Isso foi muito bom pra mim. Como disse, eu meio que virei a chave do menino pro homem a partir do momento que eu comecei a morar sozinho. Mas nem tudo são flores. E agora eu vou contar pra vocês uma coisa que eu falo com um pouco de vergonha, digamos assim, mas é mais no sentido que vocês não façam isso caso vocês tenham um intercâmbio também. Que é o seguinte, como eu disse para vocês, eu tinha uma ajuda de custos de alguns bons reais, digamos assim, por mês. Essa ajuda de custos dava o suficiente para a gente viver um mês e guardar um pouquinho, digamos assim. Só que eu e meus amigos, como eu disse para vocês, a gente estava no auge da nossa molecagem, digamos assim. Então a gente acabava pegando dinheiro e gastava todo mês o que ganhava. Pegava, gastava, pegava, gastava, pegava e gastava. E por que eu tô falando isso? Porque tem uma parte lá na China que é complicada, que é o inverno. Então, como eu disse para vocês, eu morava em Shijiazhuang, é um pouco pro nordeste assim da China. E Shijiazhuang, no inverno, faz bastante frio. Lógico, na China em geral faz bastante frio no inverno, mas no sul faz menos frio do que no norte, em alguns lugares do sul. E no inverno a faculdade tem as férias. Então, chegou no inverno, todo mundo que a gente conhecia de amigo, que a gente tinha feito, o pessoal que estava na faculdade, viajou com o dinheiro deles e a gente estava lá sem dinheiro nenhum. Por quê? Tudo que a gente pegava, a gente gastava. Pegava e gastava, pegava e gastava. Então não sobrou nada pra gente viajar. E aí a gente passou um inverno, digamos assim, meio difícil. Porque as coisas estavam fechadas na faculdade. Não tinha tanta facilidade de... Ah, no almoço eu vou comer um salgadinho lá embaixo. Não tem um salgadinho porque o mercado tá fechado. Então tinha que ir no mercado um pouco mais longe da faculdade. E aí tava frio, então tinha que pagar táxi e tudo mais. E outra coisa, eu lembro que não é só no Brasil que essas coisas acontecem. Houve um problema lá com as nossas contas bancárias e tudo mais, e a bolsa atrasou. Então, a bolsa do inverno em si ia ser paga no mês seguinte, no primeiro mês das férias. Como a gente estava com pouco dinheiro, porque a gente estava gastando tudo, a gente teve que usar esse pouco dinheiro para sobreviver, digamos assim, um mês. E aí a gente começou a economizar, né? Começou a tomar vergonha na cara e paramos de gastar com coisas mais fúteis. Assim, quando eu falo que eu gastava muito dinheiro, o que eu fazia? Ah, comprava muito chocolate. Às vezes estava com meus amigos, comprava uma garrafa de tequila, comprava uma garrafa de vodka. E isso na China, em alguns lugares, acaba saindo muito caro. Então, a gente começou a ter mais maturidade até nesse sentido também. Porque a gente passou um inverno um pouco pegado lá. Não tinha nada pra gente fazer, a gente ficava praticamente o dia todo no dormitório. A sorte é que um amigo nosso tinha videogame, então a gente ficava jogando videogame enquanto todo mundo estava viajando. Então, se a gente tivesse economizado direito, por isso que eu quero falar isso para vocês. Se vocês forem para o intercâmbio, se planejem bem para esse tipo de momentos. Porque eu sei que também, por exemplo, que em outros lugares chega o inverno, as coisas fecham, as pessoas voltam para suas casas. Na China não foi diferente. Então, se vocês forem fazer intercâmbio em algum lugar, se planejem para que em determinado momento, ou em um feriado, vocês possam viajar. E isso não aconteceu comigo no começo. No começo a gente acabou gastando muito mais do que deveria, a gente não poupou e acabamos ficando de uma situação um pouco ruim no inverno. Beleza. Mas nem tudo foi coisa ruim também na China. E por que eu acho que você deve fazer um intercâmbio? Além da parte do amadurecimento que eu disse, tem a parte das amizades. Então, eu vou falar pra vocês que essa parte, assim, eu disse que eu sou chato por fazer amizade, mas quando eu tava lá,
eu era muito mais aberto, porque eu queria conhecer mais as pessoas, entendeu? Aqui no Brasil, vai soar um pouco escroto isso, mas tudo bem. Aqui no Brasil, meio que eu já tinha meus amigos, então eu sou muito mais fechado para fazer amizades novas, porque eu sei como os meus amigos estão, sei que eles me aceitam com as minhas opiniões e tudo mais, então para fazer uma amizade nova é mais difícil. Lá na China, eu queria conhecer pessoas novas, então eu ia, procurava, falava e tudo mais, e eu acabei conhecendo gente de muitos e muitos e muitos países. Hoje, eu fiz até uma listinha aqui para vocês. Hoje eu tenho contato com gente do Peru, gente da Mongólia, da Índia, da Coreia do Sul, do Paquistão, da Itália, da Indonésia, da Rússia, da Nigéria, do Sudão, da Etiópia. Então, foi gente do mundo todo, porque lá no prédio que eu morava, imagina assim, era um edifício, né, um condomínio, digamos assim, como um prédio normal aqui no Brasil, e no seu quarto tem você e seu amigo brasileiro. No quarto do lado tem um cara da Nigéria e um da Etiópia. No outro quarto tem dois meninos da Coreia. Então a gente acabou conhecendo muita gente, fazendo amizade com muita gente. Isso foi muito bom pra mim. Até brinco falando que hoje em dia, se eu quiser viajar o mundo, eu vou gastar muito menos de hotel. Porque até hoje eu converso com muitas amizades que eu fiz lá na China e isso é muito bom. Eu lembro que a gente perguntava sobre a cultura dos outros. E os outros perguntavam pra gente também. A gente explicava. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ir pro quarto andar. O quarto andar no nosso prédio era um andar de convivência, digamos assim. E nesse andar tinha várias mesas, tinha uma lanchonete lá no começo. Então a gente podia ir para lá, ficar confraternizando, falar com nossos amigos e conhecer outras pessoas também. Então uma das coisas que eu mais gostava era descer pro quarto andar e falar com esse pessoal que eu conheci. Falar sobre nossa vida, falar sobre como é no país deles, como é no nosso país. Isso foi muito bom para mim, com certeza. É uma experiência assim que eu acho que qualquer pessoa deveria passar pela experiência de conhecer outras culturas. E qual é a melhor forma de você conhecer uma cultura diferente, se não olhando para a pessoa que vive aquela cultura, o próprio morador, digamos assim, que está inserido naquela cultura. Beleza, e continuando sobre por que você deveria fazer o intercâmbio, primeiro eu disse sobre a maturidade que você pega em tão pouco tempo. Segundo, eu disse sobre as amizades que você faz. Terceiro, eu vou falar sobre as viagens. Então, teve uma viagem também que me marcou muito, que foi uma viagem para a cidade natal de Confúcio, na China. E essa cidade tinha uma estátua, né, do Confúcio, muito grande, vou até botar uma foto aqui no vídeo, uma imagem muito grande do Confúcio, como se fosse o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, só que do Confúcio. Eu até pesquisei a imagem do Confúcio, a estátua do Confúcio mais alta do mundo. Tá ele altão lá, com as mãos assim, no alto de um morrinho. Então, eu lembro que isso me chamou muita atenção. Eu acredito que se você for à China, é muito interessante que você viaje para o interior. Por exemplo, a cidade natal de Confúcio, na província de Shandong, é uma cidade do interior. E aí eu falo, por que que é importante? Porque na China, os chineses eles são muito receptivos, digamos assim. Eles recebem as pessoas muito bem. Só que nas cidades como Shanghai, que é Xangai, né? Na cidade como Beijing, que é Pequim, eles já estão muito acostumados com os estrangeiros. Então chega a ser uma coisa mais normal. Além deles te receberem de uma forma mais normal, eles também vão querer falar inglês com você. Então, assim, é bem ruim para você praticar mandarim. Lógico que nem todo mundo fala inglês. Já cansei de falar isso no meu Instagram, já cansei de falar isso para todo mundo. Assim, se você quer falar inglês na China, é uma missão um pouco difícil, porque a maioria das pessoas fala só mandarim. Mas enfim, se você estiver num centro, eles vão querer falar inglês com você. E na China, no interior, as pessoas te recebem de uma outra maneira. Isso é muito, muito, muito diferente. Assim, as pessoas olham pra você, veem que você é um estrangeiro, e aí elas já querem conversar contigo. E aí quando você fala mandarim com elas, elas ficam muito surpresas. Isso aqui também acaba gerando uma vontade ali de querer conversar mais, de querer fazer mais perguntas e tudo mais, porque tanto a pessoa quanto você estão falando mandarim ali, e a pessoa nunca viu um estrangeiro, então ela está muito interessada em ouvir o que você tem para dizer. Então, voltando a falar, né, na cidade natal de Confúcio, eu vi lá essa estátua que parecia com o Cristo, só que o Confúcio. Eu fui no lugar onde o Confúcio foi enterrado. Para vocês terem uma noção, o Confúcio é o maior pensador da China. É como se fosse uma filosofia toda de vida baseada nas ideias de Confúcio, que é o confucionismo. Uns dizem que são religião, outros dizem que tem uma questão mais filosófica. Mas enfim, é como se a sociedade oriental, sobretudo a China, fosse muito guiada pelos ensinamentos de Confúcio. Lógico que tem outros ensinamentos também, tem outras religiões, por exemplo, o taoísmo, o budismo, mas Confúcio está muito, muito enraizado na cultura chinesa.
E por isso a palavra confucionismo. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo falando sobre confucionismo. Mas o que é importante agora é a gente entender que o Confúcio é, digamos assim, peça principal nesse xadrez de ideias chinesas, digamos assim. Continuando, né? Eu fui na cidade de Confúcio, fui nessa cidade chamada Hangshui, que é a cidade que teve a maratona. Eu fui em Pequim, então, cara, eu amo Pequim de verdade, assim. É uma cidade extraordinária, sabe? É um centro da cidade gigante. E em Pequim, por exemplo, tem umas coisas bem curiosas, porque a cultura chinesa está muito presente lá nos templos e tudo mais, mas também tem as inovações tecnológicas. Então, tem um prédio da CCTV, que é um prédio que tem uma arquitetura, uma engenharia bizarra por trás dele. Vou até deixar aqui para vocês verem. E tem o Templo do Céu também em Pequim, que é um templo assim fantástico de se ir. Tem a Cidade Proibida, que é logo no centro de Pequim. Isso é muito curioso, porque é como se Pequim ela crescesse em volta da Cidade Proibida. Então a Cidade Proibida é exatamente o centro de Pequim e ela foi se expandindo assim, como se aqui no Brasil tem muitas cidades que se expandiram em volta de uma igreja. Então a igreja fica no centro ou então no alto de um morro e aí a cidade ou o bairro vai se expandindo para os lados. Muitas cidades pequenas são assim. E lá na China aconteceu isso na Cidade Proibida. A Cidade Proibida fica no centro e Pequim foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. Então, as viagens dentro da China, com certeza, são uma parte muito importante do intercâmbio. Eu acho que se você for fazer um intercâmbio, seja ele através de bolsas ou você pagando, guarde dinheiro para viajar, porque isso é muito, muito, muito legal. E o último motivo que eu quero falar para vocês de por que fazer um intercâmbio é um motivo profissional. Então, você imagina, vamos parar para pensar aqui, num currículo. Muitas pessoas elas acabam seguindo uma carreira dentro de empresas, acabam não empreendendo. E vamos pensar no currículo de uma pessoa normal, uma pessoa que seguiu um padrão ali no sentido de se formou no ensino médio, fez a faculdade, fez o inglês, e uma pessoa que se formou no ensino médio, fez uma faculdade, fez um intercâmbio. Aí você vai olhando assim para essas duas pessoas. Tem recrutadores que eles já excluem muitas pessoas pelo currículo. Então, digamos assim, se tem uma pessoa que tem um intercâmbio no currículo e a outra que não tem, eu, como recrutador, ficaria muito interessado por conhecer essa pessoa do intercâmbio, fazer uma entrevista com ela. Digamos que todas tenham as mesmas capacidades, só que essa outra pessoa tem um intercâmbio a mais. Muito provavelmente eu ia querer fazer a entrevista com essa pessoa do intercâmbio. Por quê? Quando você faz o intercâmbio, você mostra muitas coisas para a pessoa que está ali vendo seu currículo. Como, por exemplo, você está aberto a uma experiência nova. Além de estar aberto a uma experiência nova, você não tem medo que essa experiência venha trazer, tipo assim, dificuldades. Mesmo que você tenha medo, o medo não te paralisou, então você foi fazer o intercâmbio. Outra coisa, você pode acrescentar muito na cultura da empresa com a sua experiência cultural. Então você tem uma experiência cultural mais ampla por ter viajado. Então, é uma coisa assim que enriquece muito o seu currículo. Mesmo que você tenha vivido, sei lá, 3 meses fora do Brasil, mesmo que você tenha vivido 6 meses, é uma coisa que se você botar no currículo lá, fiz intercâmbio, morei fora do Brasil, estudei mandarim, cara, isso vai fazer toda a diferença. Porque hoje em dia, sinceramente, e vocês me desculpem, mas falar inglês é o mínimo que você pode fazer. Se você não tem nenhum inglês, eu aconselho que você termine esse vídeo aqui e já comece a aprender inglês, porque o inglês é o mínimo que você pode ter para se diferenciar, digamos assim. Porque, todo mundo fala, inglês é diferencial, mas, cara, se você quer trabalhar numa empresa grande, uma companhia grande, ter um trabalho legal, com salário maneiro, o inglês é obrigação, não é diferencial nada. O diferencial vai ser o mandarim, vai ser o intercâmbio. Então, por isso que eu acredito que o intercâmbio é essencial para que você tenha esse currículo diferenciado, digamos assim. E aí, caso você não queira seguir uma vida de empresas, mesmo assim, aquilo te enriqueceu de uma forma muito grande, entende? O que está no currículo, na teoria, é o que você deve ter dentro de si, digamos assim. Então, se você disse que você viveu uma experiência cultural na China por 6 meses, você tem que carregar a bagagem daquilo dentro de você. Você tem que mostrar realmente o que aquilo mudou na sua vida, o que aquilo fez diferente. Mesmo que você não queira viver uma vida empresarial tradicional, você pode mostrar essa bagagem empreendendo, por exemplo. Além de todos esses motivos que eu já falei para vocês, eu quero deixar um bônus aqui para vocês. Então eu falei do amadurecimento, falei da questão das viagens, falei da questão cultural, da questão do trabalho e quero falar também sobre uma questão
um pouco diferente, um pouco mais filosófica, digamos assim, que é o seguinte, a questão do autoconhecimento. Quando você faz um intercâmbio, você acaba se deparando com situações que você não viveria na sua cidade normal, no seu habitat natural, digamos assim. E essas situações acabam fazendo você também, voltando naquele sentido de amadurecer bastante, mas se conhecer também muito. Então você acaba vendo situações assim, cara, como eu preciso agir diante de tal coisa? Como é o jeito certo de agir diante de tal coisa? Você querendo ou não, acaba vendo muita gente que é meio aproveitadora. Então, esse tipo de gente também tem no Brasil, mas você acaba percebendo que isso não é só no Brasil. Então você tende a ver assim, ah, cara, tal pessoa me conheceu, mas eu vejo que ela tá com segundas intenções por trás. Então, você acaba se conhecendo, você acaba entendendo melhor como a sociedade, né, a cabeça das pessoas funciona no geral, e isso é muito bom, cara. Isso é uma coisa que fica um pouco esquisito de explicar, mas quem vive em outro país acaba percebendo isso. Quando você está morando em outro país, você acaba percebendo uma série de situações que talvez você não viveria no Brasil, e isso requer uma postura sua que você nem imaginava que você teria. Entende? Às vezes, por exemplo, alguém tá falando mal do Brasil, um exemplo bobo, né? E aí, pô, é estranho você ver alguém falando mal da sua casa. Tipo, quem pode falar mal da minha casa sou eu, pô, não você que não conhece. Esse tipo de coisa vai trazendo um autoconhecimento muito bom para você, vai trazendo um amadurecimento muito bom também. Esse foi o nosso vídeo, muito obrigado pela participação de vocês. Me siga nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Spotify, vai ter um podcast depois desse vídeo. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Deixem aí um comentário se vocês querem mais vídeos desse estilo. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, ativar o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo vocês saberem. E até a próxima. Zaijian!